Podemos observar que, ao longo da história, muitas civilizações que começaram com ideais democráticos acabaram se desviando para caminhos de autoritarismo ou colapsos internos. A antiga Atenas, considerada o berço da democracia, eventualmente caiu sob o domínio de regimes autoritários. A República Romana, que era uma mistura de sistema democrático e aristocrático, se transformou no Império Romano, onde os imperadores detinham poderes absolutos. Esse processo de decadência democrática é um ponto crucial discutido por Hans Hermann Hoppe e outros críticos do sistema. A transformação de democracias em regimes autoritários não é algo que acontece da noite para o dia, mas sim um processo gradual, muitas vezes incentivado por crises internas e pela incapacidade do sistema democrático de lidar com problemas complexos e prolongados. Hoppe sugere que, à medida que a democracia tenta acomodar todos os interesses por meio do voto popular, ela acaba se fragmentando internamente. Em vez de resolver conflitos, a democracia muitas vezes os exacerba. Grupos diferentes competem por poder e recursos, criando uma sociedade fragmentada e dependente de concessões governamentais. Além disso, o ciclo eleitoral cria incentivos para que os governantes adotem políticas de curto prazo para garantir sua reeleição, em vez de promover reformas profundas e necessárias que possam não ser populares. Isso pode ser visto em muitas democracias modernas, onde políticas populistas são adotadas não por serem as melhores para o país a longo prazo, mas porque elas garantem votos no curto prazo. Isso gera uma dinâmica de estagnação política, em que problemas fundamentais não são resolvidos porque os líderes políticos estão mais preocupados em manter seus cargos do que em realizar mudanças substanciais. A visão de Hoppe também é reforçada por obras como A Rebelião das Massas, do filósofo espanhol Ortega Y Gasset. Ortega Y Gasset argumenta que, com a democratização da sociedade, o homem-massa, uma figura que ele descreve como conformista, desinteressado em questões profundas e preocupado apenas com o bem-estar material, passou a dominar a vida pública. Essa massificação da política, segundo ele, empobrece o debate e leva a uma superficialidade nas decisões políticas. Em vez de líderes com visão de longo prazo e princípios sólidos, a democracia frequentemente promove indivíduos que sabem manipular as massas, mas que carecem de sabedoria ou profundidade para liderar com eficácia. Esse argumento se conecta com a crítica de Hoppe sobre como a democracia incentiva a mediocridade política, em vez de selecionar os melhores e mais capazes líderes. Ao longo da história, muitos outros pensadores expressaram preocupações semelhantes. Platão, por exemplo, em sua obra República, descreve como a democracia pode se degenerar em tirania. Para ele, a democracia estava apenas um passo à frente da anarquia, onde a busca desenfreada pela liberdade e a ausência de uma autoridade clara poderiam criar o caos. Em sua visão, a maioria das pessoas não tinha a capacidade ou o conhecimento necessários para tomar decisões sobre questões de governo, e a democracia acabava, inevitavelmente, levando ao surgimento de um líder tirânico que prometia restaurar a ordem em meio ao caos. Platão via a democracia como uma fase transitória, algo instável que, cedo ou tarde, abriria caminho para um regime mais autoritário. Outra crítica filosófica importante à democracia vem de Friedrich Nietzsche. Embora Nietzsche não tenha escrito diretamente sobre sistemas políticos, suas ideias sobre o super-homem e a crítica à moralidade das massas podem ser aplicadas a uma análise do sistema democrático. Para Nietzsche, a moralidade democrática, que privilegia a igualdade acima de tudo, sufoca o potencial criativo e a grandeza dos indivíduos excepcionais. Ele via a democracia como um sistema que promovia a mediocridade e impedia o florescimento de grandes líderes e pensadores. A igualdade forçada da democracia, para Nietzsche, era um obstáculo à ascensão do super-homem, o indivíduo que transcende as normas da sociedade e cria seus próprios valores. Essa visão de Nietzsche, embora extrema para muitos, ecoa as preocupações de Hoppe sobre como a democracia impede o surgimento de líderes verdadeiramente competentes. A questão central que emerge dessas discussões é: será que a democracia, como a conhecemos hoje,
está realmente capacitada para lidar com os desafios do mundo moderno. Se pensarmos nas crises globais, desde mudanças climáticas até desigualdade econômica crescente, muitos argumentariam que o sistema democrático tem se mostrado ineficaz. A democracia, com sua ênfase em processos lentos e consenso, muitas vezes se vê incapaz de reagir rapidamente às crises urgentes. E o resultado disso, como vimos em exemplos históricos, é que quando as democracias falham em resolver problemas graves, as pessoas começam a procurar alternativas, muitas vezes em regimes autoritários que prometem soluções rápidas. Um exemplo contemporâneo disso pode ser visto no crescimento de movimentos populistas e autoritários em diversas partes do mundo. Em países onde a democracia parece não estar entregando resultados, vemos o surgimento de líderes que prometem limpar o sistema, acabar com a corrupção e restaurar a ordem. Esses líderes muitas vezes chegam ao poder por meio de eleições democráticas, mas, uma vez no poder, minam as instituições democráticas e consolidam sua autoridade. Esse padrão é preocupante, pois demonstra como a democracia pode ser usada como um meio para alcançar fins autoritários. Hoppe argumenta que esse é um dos grandes paradoxos da democracia. Ela promete liberdade e igualdade, mas muitas vezes abre caminho para a tirania. Além disso, quando olhamos para a crescente centralização de poder em muitas democracias modernas, podemos ver como as advertências de pensadores como Tocqueville, Hayek e Mill continuam relevantes. O governo centralizado, que cresce cada vez mais em resposta a crises globais, muitas vezes justifica essa expansão como necessária para o bem comum. No entanto, isso também resulta em uma erosão das liberdades individuais. As promessas de segurança e igualdade frequentemente vêm acompanhadas de mais regulamentações, mais controle e menos autonomia para os cidadãos. Essa tendência, como argumenta Hoppe, é uma falha estrutural da democracia, onde o governo, para se manter no poder, acaba interferindo cada vez mais nas vidas das pessoas. Quando pensamos no futuro da democracia, muitos estudiosos sugerem que estamos em um ponto de inflexão. As democracias modernas estão enfrentando desafios sem precedentes, e as respostas que damos a esses desafios determinarão o futuro do sistema. Se continuarmos a ignorar as falhas inerentes da democracia e não fizermos reformas significativas, corremos o risco de ver o colapso do sistema, assim como aconteceu em outras civilizações no passado. Mas, por outro lado, se conseguirmos enfrentar esses desafios de forma consciente e corajosa, talvez possamos criar uma versão renovada e mais funcional da democracia. E é exatamente por isso que discussões como a que Hoppe promove são tão importantes. Questionar a democracia não significa ser contra ela, mas sim reconhecer suas limitações e trabalhar para melhorar o sistema. Afinal, a história nos mostra que nenhum sistema político é perfeito, e é apenas por meio do questionamento e da crítica que podemos evoluir. Podemos observar que, ao longo da história, muitas civilizações que começaram com ideais democráticos acabaram se desviando para caminhos de autoritarismo ou colapsos internos. A antiga Atenas, considerada o berço da democracia, eventualmente caiu sob o domínio de regimes autoritários. A República Romana, que era uma mistura de sistema democrático e aristocrático, se transformou no Império Romano, onde os imperadores detinham poderes absolutos. Esse processo de decadência democrática é um ponto crucial discutido por Hans Hermann Hoppe e outros críticos do sistema. A transformação de democracias em regimes autoritários não é algo que acontece da noite para o dia, mas sim um processo gradual, muitas vezes incentivado por crises internas e pela incapacidade do sistema democrático de lidar com problemas complexos e prolongados. Hoppe sugere que, à medida que a democracia tenta acomodar todos os interesses por meio do voto popular, ela acaba se fragmentando internamente. Em vez de resolver conflitos, a democracia muitas vezes os exacerba. Grupos diferentes competem por poder e recursos, criando uma sociedade fragmentada e dependente de concessões governamentais. Além disso, o ciclo eleitoral cria incentivos para que os governantes adotem políticas de curto prazo para garantir sua reeleição,
em vez de promover reformas profundas e necessárias que possam não ser populares. Isso pode ser visto em muitas democracias modernas, onde políticas populistas são adotadas não por serem as melhores para o país a longo prazo, mas porque elas garantem votos no curto prazo. Isso gera uma dinâmica de estagnação política, em que problemas fundamentais não são resolvidos porque os líderes políticos estão mais preocupados em manter seus cargos do que em realizar mudanças substanciais. A visão de Hoppe também é reforçada por obras como A Rebelião das Massas, do filósofo espanhol Ortega Y Gasset. Ortega Y Gasset argumenta que, com a democratização da sociedade, o homem-massa, uma figura que ele descreve como conformista, desinteressado em questões profundas e preocupado apenas com o bem-estar material, passou a dominar a vida pública. Essa massificação da política, segundo ele, empobrece o debate e leva a uma superficialidade nas decisões políticas. Em vez de líderes com visão de longo prazo e princípios sólidos, a democracia frequentemente promove indivíduos que sabem manipular as massas, mas que carecem de sabedoria ou profundidade para liderar com eficácia. Esse argumento se conecta com a crítica de Hoppe sobre como a democracia incentiva a mediocridade política, em vez de selecionar os melhores e mais capazes líderes. Ao longo da história, muitos outros pensadores expressaram preocupações semelhantes. Platão, por exemplo, em sua obra República, descreve como a democracia pode se degenerar em tirania. Para ele, a democracia estava apenas um passo à frente da anarquia, onde a busca desenfreada pela liberdade e a ausência de uma autoridade clara poderiam criar o caos. Em sua visão, a maioria das pessoas não tinha a capacidade ou o conhecimento necessários para tomar decisões sobre questões de governo, e a democracia acabava, inevitavelmente, levando ao surgimento de um líder tirânico que prometia restaurar a ordem em meio ao caos. Platão via a democracia como uma fase transitória, algo instável que, cedo ou tarde, abriria caminho para um regime mais autoritário. Outra crítica filosófica importante à democracia vem de Friedrich Nietzsche. Embora Nietzsche não tenha escrito diretamente sobre sistemas políticos, suas ideias sobre o super-homem e a crítica à moralidade das massas podem ser aplicadas a uma análise do sistema democrático. Para Nietzsche, a moralidade democrática, que privilegia a igualdade acima de tudo, sufoca o potencial criativo e a grandeza dos indivíduos excepcionais. Ele via a democracia como um sistema que promovia a mediocridade e impedia o florescimento de grandes líderes e pensadores. A igualdade forçada da democracia, para Nietzsche, era um obstáculo à ascensão do super-homem, o indivíduo que transcende as normas da sociedade e cria seus próprios valores. Essa visão de Nietzsche, embora extrema para muitos, ecoa as preocupações de Hoppe sobre como a democracia impede o surgimento de líderes verdadeiramente competentes. A questão central que emerge dessas discussões é: será que a democracia, como a conhecemos hoje, está realmente capacitada para lidar com os desafios do mundo moderno? Se pensarmos nas crises globais, desde mudanças climáticas até desigualdade econômica crescente, muitos argumentariam que o sistema democrático tem se mostrado ineficaz. A democracia, com sua ênfase em processos lentos e consenso, muitas vezes se vê incapaz de reagir rapidamente às crises urgentes. E o resultado disso, como vimos em exemplos históricos, é que quando as democracias falham em resolver problemas graves, as pessoas começam a procurar alternativas, muitas vezes em regimes autoritários que prometem soluções rápidas. Um exemplo contemporâneo disso pode ser visto no crescimento de movimentos populistas e autoritários em diversas partes do mundo. Em países onde a democracia parece não estar entregando resultados, vemos o surgimento de líderes que prometem limpar o sistema, acabar com a corrupção e restaurar a ordem. Esses líderes muitas vezes chegam ao poder por meio de eleições democráticas, mas, uma vez no poder, minam as instituições democráticas e consolidam sua autoridade. Esse padrão é preocupante, pois demonstra como a democracia pode ser usada como um meio para alcançar fins autoritários. Hoppe argumenta que esse é um dos grandes paradoxos da democracia. Ela promete liberdade e igualdade, mas muitas vezes abre caminho para a tirania. Além disso,
Quando olhamos para a crescente centralização de poder em muitas democracias modernas, podemos ver como as advertências de pensadores como Tocqueville, Hayek e Mill continuam relevantes. O governo centralizado, que cresce cada vez mais em resposta a crises globais, muitas vezes justifica essa expansão como necessária para o bem comum. No entanto, isso também resulta em uma erosão das liberdades individuais. As promessas de segurança e igualdade frequentemente vêm acompanhadas de mais regulamentações, mais controle e menos autonomia para os cidadãos. Essa tendência, como argumenta Hoppe, é uma falha estrutural da democracia, onde o governo, para se manter no poder, acaba interferindo cada vez mais nas vidas das pessoas. Quando pensamos no futuro da democracia, muitos estudiosos sugerem que estamos em um ponto de inflexão. As democracias modernas estão enfrentando desafios sem precedentes, e as respostas que damos a esses desafios determinarão o futuro do sistema. Se continuarmos a ignorar as falhas inerentes da democracia e não fizermos reformas significativas, corremos o risco de ver o colapso do sistema, assim como aconteceu em outras civilizações no passado. Mas, por outro lado, se conseguirmos enfrentar esses desafios de forma consciente e corajosa, talvez possamos criar uma versão renovada e mais funcional da democracia. E é exatamente por isso que discussões como a que Hoppe promove são tão importantes. Questionar a democracia não significa ser contra ela, mas sim reconhecer suas limitações e trabalhar para melhorar o sistema. Afinal, a história nos mostra que nenhum sistema político é perfeito, e é apenas por meio do questionamento e da crítica que podemos evoluir.